A paz seja com todos vocês. Amém? O meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Amém, abençoados? Então vamos lá. Nesse exato momento, abra o seu coração em oração, abra os ouvidos espirituais para receber a palavra de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vejam só uma revelação profunda dentro da palavra de Deus, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que muitos estão atropelando e passando por cima sem analisar profundamente o que o Senhor Jesus Cristo estava transmitindo. Presta bem atenção. Está escrito: a vida eterna é essa, que reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Amém? O que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Ele estava profetizando, ele estava em oração e profetizando, em oração espírito profético. O que ele está querendo dizer? Presta bem atenção, deixa anotado aí para vocês. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo estava revelando o verdadeiro caráter da igreja. Amém? Reconhecer a Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Duas pessoas, presta atenção. O Senhor Jesus Cristo estava revelando a verdadeira doutrina da igreja. A verdadeira doutrina do reconhecimento do Pai e do Filho. O Senhor Jesus Cristo estava revelando o verdadeiro caminho a seguir e o verdadeiro caminho a pregar. Amém? Como está escrito em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, abençoados? Então presta bem atenção. O que João capítulo 17, verso 3 está escrito? O que o Senhor Jesus Cristo estava querendo transmitir? O verdadeiro conceito do cristão, o pensamento, o que ele pensa, o que ele prega. Amém? João 17,3 aponta, quando o Senhor Jesus Cristo falou, apontava para o verdadeiro caráter do verdadeiro adorador a Deus. Amém? O verdadeiro adorador. João 17,3 aponta para o verdadeiro culto nos céus. Amém? Anotaram todos esses pontos, o que apontava as palavras de Cristo? Então presta bem atenção, acompanhe esse vídeo comigo de 1 minuto e eu quero que você ponha a sua mente para funcionar, assistindo esse vídeo e com essa frase na mente: Deus é Espírito Santo. Amém? Deus é Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, acompanha esse vídeo, 1 minuto, presta bem atenção, abençoados. Analisa. O Sol é só uma estrela dentre bilhões na galáxia da Via Láctea. E nossa galáxia é uma dentre centenas de bilhões no universo que conhecemos. Abre a mente. Deus é Espírito Santo. O telescópio espacial Hubble nos dá uma visão do universo do passado. Uma viagem magnífica pela história distante, quase até o Big Bang. Deus é Espírito Santo. Deus é Espírito Santo. Cada lampejo de luz representa 1 bilhão de estrelas, aqui e ali. Deus é Espírito Santo. Nosso lugar no universo. Basta olhar para cima, para a distância remota, para o reino das galáxias longínquas. Bilhões de galáxias. Deus é Espírito Santo. O universo, galáxias longínquas. Amém, abençoados? Vocês viram que o Sol é uma estrelinha? Bilhões e bilhões de galáxias. E Deus é Espírito Santo. Por que o Senhor Jesus Cristo disse que reconheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste? Presta bem atenção, porque revela o verdadeiro caráter da igreja do eterno Deus. Então presta bem atenção. Um texto que já virou fundamental aqui
o pensamento, né? Para a meditação de todos. Presta bem atenção. Deus é Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. O verdadeiro Deus Espírito Santo. Deus é Espírito Santo. Amém? A ação do Espírito de Deus é Deus agindo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se o Espírito Santo, Deus é Espírito Santo, se o Pai não o trouxer a mim. João capítulo 6, verso 44 e verso 56, que diz que o Pai é que conduz a pessoa Jesus Cristo. Amém? Então olha só, o verdadeiro caráter da igreja é baseado no Pai e no Filho. Amém? Então antes da gente finalizar esse vídeo, duas mensagens para vocês. Primeiro, está escrito em 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Está escrito: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que nega o Pai e o Filho e prega a Trindade. Verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouviste, permanecereis no Filho e no Pai. Ninguém permanece em Trindade. Isso aí sai fora, não existe. Igreja de Cristo, acorda. O anticristo, que muitos que estão esperando vir aí, está na cara de vocês. Entendeu? Tá aí o reino papal. Certo? Agora os apóstatas, o que eles querem fazer? Eles estão no mesmo espírito. Os apóstatas, o que eles querem fazer? Levantar os apóstolos, né? Dizendo que apóstolo é um ministério e tal, que tem que ser reconhecido, é levantar um papa. São os papas evangélicos. Continuando, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João 17,3. E o que é a vida eterna? A vida eterna é o verdadeiro caráter cristão, a verdadeira doutrina, é o verdadeiro ensino, é o que apontava para o verdadeiro culto no céu, que é o que o Senhor Jesus Cristo disse. A vida eterna é essa, a verdadeira doutrina, o verdadeiro conceito, o caráter cristão é reconhecer o Pai como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, duas pessoas. O texto é claro, 1 João capítulo 1, 22, o anticristo, a igreja do anticristo, que é as igrejas prostitutas, nega o Pai e o Filho, prega a Trindade. Ou muitos só pregam o Pai sem o Messias. Pregar o Pai sem Messias e Trindade são igrejas do anticristo. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, presta bem atenção. Cada vídeo desse é um alerta para vocês, abençoados. Amém? Agora nós vamos entrar, que eu só vou demonstrar para vocês como era o culto antigo e o verdadeiro culto, ilustrando para vocês. Para vocês viver o verdadeiro caráter cristão, não tem nada a ver de Trindade. Esse negócio de Trindade, ela vem de Roma. E as igrejas prostitutas abraçaram com as 10 mãos. Não é nem 10 dedos, 10 mãos. A vida eterna, o verdadeiro caráter cristão, o verdadeiro conceito, a verdadeira sã doutrina é reconhecer Deus como único, o Pai como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Duas pessoas. Amém? Então agora, medita 5 segundos aí nessa mensagem, que eu vou mostrar para vocês o culto, o antigo culto e o novo culto, para a gente finalizar o vídeo. Amém? Medita bem nessa palavra. Abençoados, depois de refletir sobre João 17,3, né, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, 1 João, capítulo 2, verso 22 ao 25, que forma um quebra-cabeça, que define, você entendeu? Tem muitas outras passagens, vocês vão poder ver aqui, mas é o que define o verdadeiro caráter. Reconhecer o Pai como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Fora disso,
é ideologia furada. E essa ideologia furada, ela veio aparecer depois que todos os apóstolos morreram. Amém? Eu vou mostrar para vocês estudar cada passagem bíblica, porque vocês vão ver, vocês pegam da carta de Romanos até a de Judas, vocês vão ver dezenas de passagens bíblicas falando assim, ó: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Duas pessoas, em momento nenhum se refere a um terceiro homem. A interpretação de João 14, 15, 16, que fala a respeito do Espírito Santo, ela foi completamente deturpada. E eu vou mostrar para vocês que não existe. Primeiro, 1 João capítulo 5, verso 7, esse verso, ele foi um enxerto que foi colocado dizendo que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Mentira! É mentira! Primeiro, vocês fazem a pesquisa de vocês aí. Se vocês quiserem, eu dou um monte de referência para vocês verem que isso daí foi enxertado a partir do ano 300, 400. Não existe isso daí. Do ano desde Cristo, da ascensão dele. Vamos colocar desde a vinda de Cristo até o ano 100, a igreja andava na verdadeira doutrina. A partir dali, todo um monte de mentira e foram enxertando um monte de coisa nas escrituras que nunca foi falado. Então presta bem atenção. Ó, aqui ó, antigo culto nos céus, Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11. O verso 8, Apocalipse capítulo 4, verso 8, vocês vão ver a mesma cena em Isaías 6, verso 1 ao 3. Que essa foto aqui é um xerox, uma ilustração simples de Deus assentado no trono e 4 animais o adorando, os 4 querubins. Amém? Então presta bem atenção. Esse aqui era o antigo culto no céu. Talvez você nunca ouviu falar disso daqui, certo? Mas tranquilo, vamos lá. João é arrebatado ao terceiro céu e vê o fim do último culto, do antigo culto. Quando João é arrebatado, ele viu o fim, porque o culto estava prestes a ser acrescentado, certo? Ia ser ampliado esse culto no céu. Então em Apocalipse 4.1 está estrategicamente colocado ali. Você vê, Apocalipse 1, capítulo 1, fala da visão que ele teve e viu Jesus ali no caso, no meio de 7 castiçais e tal. No capítulo 2 e 3 fala das cartas. Quando aparece o capítulo 4 olhando para o trono de Deus, muitos falam: ali a igreja foi arrebatada. Mentira, porque a última fase da igreja é Laodiceia, prostituta. Arrebatamento secreto não existe. Todo pregador de arrebatamento secreto, ele dentro da mente dele, ele não está ligado aqui, ele está ligado na faculdade, né? E as ideologias da cabeça dele. Ele não está ligado no céu, no culto no céu. Porque se ele tivesse ligado no culto no céu, ele sabe que esse terceiro homem não existe, nem no céu nem na terra. Amém? Então é ideologia. Eles criaram, um terceiro homem chamado Espírito Santo. Não tem nada a ver. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. São os 7 Espíritos de Deus que saem de Cristo e enviado a toda a terra. Certo? É isso daí. E o Espírito é o próprio Deus em nós, na essência, é o próprio Pai. Amém? Então presta atenção. O antigo culto no céu, quando João vê, é a eternidade. É o tempo da eternidade. Baseado nesse culto foi passado a lei. Toda a lei. Só que Deuteronômio 6, 4, 5, que fala que o Senhor nosso Deus é um só, presta bem atenção. Baseado nesse culto é passada a lei, um só Deus. Só que aqui, o Filho de Deus não tinha sido revelado, então ele era um mistério oculto. Era um mistério oculto. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas mais para frente os irmãos vão entendendo. Aí aqui, ó, se cultuava a Deus um só, e existia um mistério oculto, que era Cristo escondido ali. Nem os anjos do céu sabiam que Deus tinha um filho. E aí aqui, ó, mistério escondido, algumas revelações aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não aprofundar, eu só quero ser objetivo para vocês entenderem que esse verdadeiro culto é passado à lei, e a lei é confirmada por Jesus Cristo,
pelo apóstolo, né, por Paulo apóstolo, Tiago apóstolo, Pedro apóstolo, João apóstolo, Judas, confirmaram que existe um só Deus, o Pai. Amém? Então presta atenção. Até aqui, ó, até aqui é um só Deus assentado no trono. Amém? Só um. Deus é um assentado no trono. Aí aqui, quando chega aqui, é a encarnação do Verbo de Deus. Aí Jesus, o Verbo, se faz carne e ele é a verdade e começa a revelar tudo aquilo que estava oculto. Amém? Não tudo, né? Mas o que o homem, o ser humano, poderia suportar. Aí ele começa a revelar tudo, certo? Morre, ressuscita, vai aos céus. Quando ele entra aos céus, que agora eu vou encurtar aqui para esse vídeo não ficar muito grande, é mudado o culto no céu. O culto no céu, abençoados, passa a ser ao Pai. Vocês vão ler lá, Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 13. Quer ver? Eu vou ler aqui. Presta atenção. Talvez você evangélico, você católico, judeu, muçulmano, espírita, seja de qual religião você pratica, talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Então receba agora na sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo receba. Ó, Apocalipse capítulo 5, verso 13 está escrito: E ouvi toda criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e ao que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e poder para todo sempre. O que significa? Aqui, para quem conhece o Apocalipse 5, sabe que ali Deus está com o livro na mão. Agora eu quero ilustrar para vocês. Presta bem atenção. Deus está com o livro na mão. Aparece um anjo. Olha só. Quem que é a pessoa que trabalha anunciando um anjo? Não é um terceiro homem de uma trindade. Isso aí no céu não existe. Existe na cabeça dos caras aí que anunciam ideologia, certo? Baseada no que eles entenderam. Aí aparece um anjo. Quem é digno de abrir o livro? Aí fala, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi digno de abrir o livro, né? De pegar ele, nem de olhar para ele. Aí aparece um ancião. Aí João, entra em cena, fala, nossa, eu vi e comecei a chorar, ninguém foi digno de abrir o livro. Aí aparece um ancião. Calma, não chores, eis aí o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, para abrir o livro. Então olha só, Deus, o anjo, João e o ancião. Está na cena. Aí aparece o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que ali é Cristo. Então você vê que tem 5 pessoas. O Pai, o Filho, o anjo, João e o ancião. Não tem o terceiro homem. Isso aí não existe, irmãos. Não existe. E vocês vão ver agora. Então presta atenção. Antigo culto era só o Pai. Novo culto no céu ao Pai e o Filho. Que é o que Cristo falou, João 17,3, a vida eterna é essa, o verdadeiro culto é esse, a verdadeira adoração é essa, o verdadeiro caráter, a verdadeira doutrina da igreja é reconhecer o Pai como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem ele viu aqui, ó. Jesus assentado ao lado do trono de Deus, é uma ilustração aqui para vocês, irmão. Você fala assim, irmãos, você fala assim, irmão Miguel, mas o Espírito Santo, me dá uma explicação ali básica, só para mim entender, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Jesus, vocês vão ver Apocalipse 5:6. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que aqui, ó, ele anda no meio dos castiçais, que é a igreja. Quando 2 ou mais está cultuando a Deus e ao Cordeiro, ou em nome de Jesus, Jesus anda espiritualmente. Não tem um terceiro homem andando. Isso aí não existe. Por quê? Porque Jesus que batiza com o Espírito Santo, não é um terceiro homem. Amém? Então vocês podem ver que 1 João capítulo 2, verso 22 e 25, fala que o anticristo nega o Pai e o Filho. Ó, o anticristo nega prestar culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, porque ele presta culto à Trindade. Toda igreja que presta culto à Trindade é uma igreja prostituta. Por quê? Porque, olha só para vocês verem. Eu falo isso para vocês porque eu já conversei com um monte deles, certo? Vamos colocar assim, de teólogos. Quando você chega e aplica eu transmitindo isso daqui para eles, eles olham, tá, tudo bem. Só que é o seguinte,
a nossa igreja tem 100 anos de tradição no Brasil. O outro vai falar, minha igreja tem 2000 anos. O outro, a nossa igreja tem 500 anos. Ninguém está falando de tempo de igreja. Nós estamos falando da Bíblia. O verdadeiro culto no céu era só o Pai, agora é o Pai e o Filho. Por isso que Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem somos e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo 2:5, ó. Porque só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então olha só, se coloca você aí, você olha para o céu, é como se fosse entre você e o Pai, só tem Jesus, não tem um terceiro homem da Trindade, não existe. Um só mediador entre Deus e os homens, entre você e o Pai, só tem Jesus, não tem um terceiro homem. E o Espírito de Deus é o que sai dele, é o próprio Espírito dele em nós, não é um terceiro homem, terceira pessoa. Amém, abençoados? Então, ó, viva a verdadeira doutrina da igreja. Viva com alegria a verdadeira doutrina da igreja. Antigamente se prestava culto a um só Deus. Agora se presta culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém? Finalizando, abençoados, presta bem atenção. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Amém? Esse é o ministério que Deus está levantando para arrumar a igreja dele. E o sinal começa em Campinas. Então presta bem atenção. Todos vocês que pertencem a determinadas denominações. Não adianta você falar que você é evangélico da igreja universal, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregação e tal, seja lá o que ela for, que é contra a igreja católica. Não adianta. Todo o sistema está unido. Esse exército que Deus está levantando, você entendeu? De homens, verdadeiros servos de Deus, nós vamos começar a trabalhar. Já estamos trabalhando. Eu sou o único que, pela misericórdia e graça de Deus, está podendo gravar vídeo e anunciar para vocês. Que é para vocês ir pensando. Então presta bem atenção. Não há diferença entre igreja católica, ortodoxa, evangélica, qualquer uma. É tudo a mesma coisa. Você pode até ficar chateado com o que eu vou falar, mas eu não estou nem aí. Eu não estou falando aqui nada para te agradar, eu estou te falando a verdade. Se você gostou, glória a Deus. Se você não gostou, glória a Deus também. Presta bem atenção. A igreja de Cristo, era isso aqui, ó, no começo. Certo? No começo era isso daqui. Certo? Por isso que todas as cartas falam graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quer ver, ó? Aqui, ó, dá para vocês verem. Esse daqui, ó, o novo culto, a nova aliança. Jesus Cristo ensinando um novo culto. Que ele fala, que Deus fala para ele, né? Assenta-te à minha direita. Então aqui, ó, vocês vão ver todas essas passagens aqui, certo? Se não der para enxergar perfeitamente, vai ser gravado um outro vídeo com um mural bem grandão, certo? Para vocês verem que toda a Bíblia, ela lançava essa luz de prestar culto ao Pai e ao Filho. Não um terceiro homem, Trindade, Espírito Santo, Trindade. Porque o Espírito Santo são 7 Espíritos de Deus, não é um homem. Só você ver Apocalipse 5:6, eu estou resumindo para vocês. São 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que é Isaías 11:2, Espírito do Senhor, que ali é no sentido do Espírito de amor, porque Deus é amor. Então o Espírito do Senhor é o Espírito de amor. O Espírito do Senhor, que é amor, sabedoria, inteligência, fortaleza, conselho, ciência e temor. Esses são o Espírito de Deus que é enviado. E o Espírito de Deus é o próprio Deus em nós. Amém? Como diz, só para concluir aqui, ó. Vocês abençoados que estão assistindo o vídeo, vocês são o templo do Espírito Santo. Amém? Vocês são o templo de Deus. Olha só. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles eu habitarei. E entre eles andarei, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Deus diz, eu vou habitar dentro deles. Quando Jesus fala assim, ó, João capítulo 14, verso 10,
O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando você recebe o Espírito de Deus, é o Pai que vem habitar em vocês. Agora, só para definir, olha só, o Senhor Jesus Cristo fala em João, capítulo 14. Olha só, presta bem atenção, abençoados. Ó, João 14, 21 está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então olha só, Jesus falando, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele, as duas pessoas. Você vê que o próprio Jesus está falando, eu vou me manifestar através dele. E João 23 está escrito, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você vê que Jesus fala, o Pai e o Filho, eu e o Pai, vamos vir habitar em você. Por quê? Porque o Espírito que sai de Deus, que é o próprio Deus, que é Espírito Santo, veio habitar em Jesus. E o mesmo Espírito sai de Jesus e vem habitar em nós. Amém, abençoados? Ó, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, vieram habitar em Jesus. Estou ilustrando, hein? E os 7 Espíritos que estão em Jesus são enviados a toda a terra. Amém? Esse é o Espírito Santo Consolador. Esse é o Espírito que guia, que ensina. E quem que é esse Espírito que guia e que ensina? É o Pai. O problema é que a teologia ela manipulou a situação e ficou como não é o Pai que vem habitar em nós, não é o próprio Deus, é um terceiro homem. E para arrumar isso daí, nem o terceiro homem não é, porque o terceiro homem é bem complexo aí para alguns que não têm entendimento, mas né, os grandes teólogos ensinam o quê? Que Deus é 3 almas que tem espírito. E quando o Espírito vem habitar em você, não é nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é outro homem. Só por Deus. Abençoados, presta bem atenção. Conclusão. Todos vocês têm que permanecer na vida eterna. Prestar culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém? Meu nome é Miguel e o exército do Reino dos Céus está se levantando no Brasil. Um grande abraço, fiquem na paz.